Meus irmãos, é muito importante a gente ter uma confiança em Deus. A confiança, ela vem através de experiências que você tem com o Senhor. Se você convive com uma pessoa e você observa as atitudes, o comportamento dela, essa pessoa, ela vai gerar em você uma confiança ou uma desconfiança. Se você conviver comigo no seu dia a dia e você vê em mim, você olhar para mim e nas minhas atitudes eu sempre estou confessando palavras de derrota, de fracasso, porque não dá certo, meus irmãos, e aí eu chamo você, hein, André? Vamos falar que a gente está vivendo aí uns 3 meses junto, próximo, e eu sempre só reclamando. Aí eu chego e falo assim: André, vamos abrir um centro automotivo. O que você vai fazer? Fala: Senhor, esse homem derrotado, fracassado, só fica choramingando. Eu não confio nele não. É abrir e falir o negócio. Não é assim? Que a gente precisa de pessoas que nos gerem confiança. Agora eu vou falar para você, meus irmãos, tudo que Cristo fez por nós, Ele é digno ou não é de confiança? Ele é digno de confiança. Meus irmãos, se tem uma palavra fiel e verdadeira, é do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? Todos nós como igreja, nós recebemos uma palavra. Depois eu vou compartilhar aqui, eu vou mostrar para vocês que nós temos uma palavra. Existe uma palavra sobre a igreja de Cristo. Alguns recebem uma revelação pessoal, uma palavra de algo que Deus vai fazer na sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa e família. Meus amados irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês essa experiência do apóstolo Paulo. Uma experiência que nos deixa de cabelo em pé e que faz a gente se questionar, será que nós confiamos realmente em Deus? Quem está compreendendo, faz assim. Eu vou começar porque o texto é longo. Procure colocar sua atenção aqui na frente, não se distraia, tá bom, meus irmãos? Nessa hora Satanás também trabalha para roubar a semente do Evangelho. A palavra diz assim, quando foi decidido que deveríamos navegar a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de... Qual que é esta palavra aqui? É isso mesmo. Que estava de partida para costear a província da Ásia. Fizemos-nos no mar, indo conosco a Aristarco, um macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, que era o centurião, tratando Paulo era Deus ali no coração daquele centurião. Não quer entrar? Entendi. E aí, meus irmãos, esse centurião tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia.
Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldades que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo tendo tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muitos prejuízos, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Vamos dar uma pausa aqui para você compreender. Paulo estava indo para a Itália, estava na condição de preso. Esse centurião chamado Júlio, Deus havia colocado no coração dele um carinho por Paulo. Mas, meus irmãos, vou falar para você, muitas das vezes, as pessoas que têm um carinho por você, elas não vão acreditar no que você fala, no que você diz. E aí é onde a gente tem muitas frustrações, sabia? Muitas frustrações, porque as pessoas do seu convívio, as pessoas que dizem amar você, ter um carinho por você, elas deveriam dar crédito às tuas palavras. É ou não é verdade? Só que nessa situação aqui, esse centurião chamado Júlio, ele acreditava mais no que o piloto, mais do que o mestre do navio dizia, do que naquilo que Paulo estava falando. Sabe, meus irmãos, quantas são as pessoas que elas dão mais crédito a terceiros do que ao seu pastor, a sua pastora? Por isso que é muito importante você conhecer o seu pastor, a sua pastora. É muito importante, meus irmãos, você ter proximidade, você saber do caráter, você saber do procedimento daquele homem, daquela mulher de Deus. Porque o que Deus quer é que você confie primeiramente na palavra dEle, amém? Mas também naqueles que com muita renúncia têm procurado ser um direcionamento nos dias que nós estamos vivendo. Sabe, meus irmãos, é muito triste só de pensar que há uma renúncia, há uma entrega para a gente poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, algo que traga direcionamento para nós como igreja. Aí 5 minutinhos na internet já é o suficiente para a pessoa dar mais crédito para a internet do que para a palavra que ela ouviu na igreja, a palavra que foi compartilhada com o coração dela. Meus irmãos, olha, esses dias eu estava falando com a minha esposa. O pastor itinerante é aquele pastor que ele não está à frente, de uma igreja. Ele vive sendo convidado para pregar em igrejas. Geralmente esse pastor, ele tem uma playlist, ele tem as melhores pregações que Deus já, as melhores ministrações que ele sabe que toca no coração das pessoas, que mexe com as pessoas, que mexe com o brilho das pessoas. E aí o que acontece? Quando às vezes a gente convida um pastor, eu procuro na verdade convidar pastores que são pastores de igreja.
não necessariamente pastor itinerante, porque às vezes as pessoas, elas são, sabe, nós temos um mal, nós comparamos muito, nós sempre estamos fazendo comparações, e às vezes aquele pastor vem, traz aquela palavra, aquela mensagem, aviva a igreja, fortalece todo mundo, glória a Deus. Aí vem o pastor local no domingo com a mensagem, e a pessoa fala assim: poxa vida, quem dera se o pastor fulano estivesse aqui. Eu vou falar para você, meus irmãos, são 5 anos que nós temos de ministérios, são 5 anos que nós temos irmãos aqui conosco, e todos os domingos nós temos uma palavra, todos os domingos, fora os cultos no meio da semana. O esforço que nós temos para poder trazer uma mensagem, uma ministração que soma, que contribui, mas muitas das vezes os 5 minutos da internet é o suficiente para abafar aquilo que foi compartilhado no domingo pela manhã na igreja. Meus irmãos, aqui Paulo, eu vou falar para você, não, só para finalizar. Se o pastor itinerante, ele passa a tomar conta da igreja durante 1 ano, perdeu totalmente a graça. E você vai ver que é mais um ser humano. Quem está entendendo, faz assim. Meus irmãos, vamos continuar o texto que é longo. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles eram de opinião que deveriam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e passando eles ter alcançado o que desejavam, levando âncora, foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão. A Bíblia fala que foi um tufão, meus irmãos, de vento chamado Euroalquilão, né? O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldades conseguimos recolher o bote. Tendo estado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, temendo que fossem calhar nos barcos de areia de Sirte. Desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol e nem o quê? Como que eles estavam? Debaixo de uma escuridão. Meus irmãos, em alto mar, debaixo de uma escuridão, você não vendo o sol, não vendo estrela, não vendo nada. Meus irmãos, pelo amor de Deus, como que esses homens iriam comer? Como que esses homens iriam se alimentar? Porque quando você está no fio de perder a vida, você não pensa em nada. Você não pensa em nada. A única coisa que você quer é ficar vivo. A única coisa que você quer é sobreviver. Então já fazia alguns dias que eles estavam nessa situação. Caindo sobre nós grande tempestade. Olha o que a Bíblia diz: dissipou-se afinal toda a esperança do quê? Salvamento, de salvação. Meus irmãos, põe atenção aqui que o diabo está querendo tirar a sua atenção.
Essa palavra que é poderosa e ela vai impactar a sua vida nesse 2024. Hoje é o último dia, o último domingo que nós estamos falando de fé, falando de confiança. E você precisa se lembrar disso aqui nesse 2024. E o diabo não é bobo, ele trabalha. Inclusive já vamos repreender. Levanta suas mãos aí. Senhor, nós repreendemos o espírito de distração. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, você não vai roubar esta palavra do nosso coração. Você não vai roubar essa palavra do nosso coração. Amém, meus irmãos? Amém. E aí, o que acontece? Acabou-se a esperança de salvamento. Acabou-se a esperança. Debaixo daquela situação. Meus irmãos, se a gente não tem uma palavra, já era. Aí a Bíblia diz assim, ó: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas eles deram ouvidos a Paulo? Não. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Por que Paulo fala isso? Olha a experiência que ele teve com Deus no meio daquela tempestade. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo. Meus irmãos, Deus não está presente apenas nas abundâncias da vida. Deus não está presente apenas nos momentos bons, com o dinheiro sobrando na conta, com as coisas dando certo. Deus está presente também no meio da tribulação, da angústia, do medo de perder a vida. Nós precisamos, meus irmãos, ter esta confiança, confiar nas promessas de Cristo, confiar que Ele está conosco. Então, meus irmãos, no meio daquela grande tempestade, aonde havia perdido a esperança de sobreviver, Paulo recebe a visita de um anjo. E o que o anjo disse para ele? Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. O que Paulo tinha? Uma palavra. Não tinha mais nada. Ele tinha uma palavra de um anjo. Olha aqui para mim, meus irmãos. Você não tem uma palavra de um anjo. Você tem a palavra de Cristo com você. Nós temos a palavra de Jesus conosco. Precisamos, meus irmãos, confiar. Precisamos confiar. Porque eu duvido que algum de nós esteja na condição de Paulo aqui. Pode estar difícil, pode estar complicado, vendo ao contrário notícias ruins, mas aonde está a nossa confiança? Sabe, meus irmãos, eu tento entrar nessa história imaginando um navio de madeira sendo açoitado por ondas de 4 ou 5 metros de altura, sabe, não tendo nada, você não vendo nada pela frente, e todo mundo ali há 15 dias sem comer, sabe, com medo de morrer. E aí vem um homem que tinha uma palavra para falar: olha, ninguém aqui vai se perder.
Sabe, meus irmãos, você crê que Cristo está com você? Você crê que Cristo está entre nós? Você crê que Cristo está no seu barco, junto com você? Meus irmãos, que caia por terra hoje essa mentalidade da gente glorificar a Deus só na abundância, só no bem bom. Que caia por terra isso, porque, meus irmãos, o que encanta os nossos olhos não encantam o Senhor. Quando o Senhor fala para Samuel a respeito de Davi, Deus fala assim, ó, não atenta para a aparência dele, não atenta, porque eu não vejo como os homens veem, eu enxergo o coração. Sabe, a nossa geração aprendeu a glorificar a Deus só através de conquistas e vitórias, e dizendo, Deus é comigo, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz. Meus irmãos, Deus faz tudo isso, mas isso não enche os olhos do Senhor. Você sabe, o que encanta a Deus, posso falar, o que encanta a Deus é a sua confiança, é a nossa confiança, é a certeza que Ele está conosco. Amém, meus irmãos? É a certeza que Ele está conosco. E esse homem tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra, meus irmãos. E o texto continua dizendo: é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando sonda, viram que a profundidade era de 35 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando-se a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos que ficassem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisso os marinheiros tentaram escapar do navio. Aqueles que querem abandonar o barco, né? Tem alguns que querem abandonar o barco. Tem ou não tem? Arriaram-se o bote no mar, a pretexto que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava que todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, porque disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá mesmo um fio de cabelo. Agora, meus irmãos, vamos ter a ótica dos soldados, das pessoas que estavam naquele navio. Eram mais de 200 pessoas, com uma só pessoa falando: comam, comam, tenham paz no coração de vocês, nós não vamos morrer. Qual era o pensamento que aqueles homens tinham de Paulo? Eis um doido, eis um maluco, está vendo que o navio está despedaçando, não há, a gente não consegue ver o dia, não consegue ver aonde estamos. Então, na hora do desespero, as pessoas, elas não conseguem enxergar, ou não conseguem deixar que uma palavra de esperança, de fé,
venha entrar no coração. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a... Você está vendo essa atitude aqui? Paulo glorificou a Deus. A Bíblia diz assim, ó, tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Paulo não estava ali camuflado, Paulo não estava ali escondido. Paulo estava ali pregando, falando abertamente, dizendo: eu sou servo do Deus vivo. Sabe, meus irmãos, é muito importante a sua família saber que você serve a Deus, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Nós não podemos ficar camuflado na nossa fé, nós não podemos ficar escondido. Deus estava sendo glorificado ali na vida de Paulo, porque Paulo estava exaltando, engrandecendo. E aí a Bíblia continua dizendo, versículo 36, todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogaram o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Sabe, muitas das vezes a sua família, a nossa família espera de nós palavras que alimentam, palavras que traz esperança. E sabe que o que sai da nossa boca? Condenação, condenação, condenação. Meus irmãos, preste atenção. No meio daquela tempestade, no meio daquela grande tribulação, de perder a esperança de sobreviver, tinha um homem trazendo uma palavra de fé, tinha um homem trazendo uma palavra de esperança. Que nós venhamos ter esta palavra nos nossos lábios nesse ano de 2024, amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém. Que a palavra que sair dos seus lábios anime o seu marido, que anime a sua esposa, que anime aqueles que estão à sua volta, que anime as pessoas que estão com você, mas estão desacreditados. Mas nós temos uma palavra. Você tem uma palavra, eu tenho uma palavra. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui no 40. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme, e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, porque nenhum deles fugisse, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, que querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar, alcançando a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Glória a Deus. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. É ou não é? Agora, para finalizar, para a gente orar, eu gostaria que você, meus irmãos, abrisse a sua Bíblia em Mateus 28, 16. É apenas 2 ou 3 versículos, mas eu quero falar para você. Eu quero dizer para você, para a igreja, nós temos uma palavra. Amém, meus irmãos? Ao teu nome clamarei. Aleluia! Adoramos Jesus. E além das ondas olharei. Se o mar Se o
o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A palavra diz assim: os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí, meus irmãos, nós temos uma palavra, e a palavra diz: eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Glória a Deus. Meus irmãos, esta é uma palavra profética, não era apenas para os discípulos que estavam ali com Cristo, porque se fosse apenas para os discípulos que estavam ali com Cristo, essa palavra era até o final da vida deles. Mas Jesus fala de transcender o tempo. Eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Nós temos uma palavra, e sabe qual é a palavra? Deus está conosco, Jesus está com você, Jesus está comigo. Então todas as vezes que esse ano de 2024, e se em alguma situação tiver difícil, complicado, confie em Deus, confie no Senhor, porque Ele está conosco. Ele apareceu no meio da tempestade para Paulo, no meio de fim de esperança, todo mundo desanimado, o Senhor estava ali. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Você pode estar chorando de soluçar, mas aqui dentro, queimando essa palavra confiança. Eu confio, eu confio, eu confio. Amém, meus irmãos? Fecha sua Bíblia.